consegue. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a melhorar. Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória sim, glória a Deus. Quero primeiramente, agradecer ao meu pai, que é Deus, agradecer a Ele por essa oportunidade de estar trazendo a palavra dele mais uma vez. Pois pela sua misericórdia, Deus tem abrido as portas e eu tenho aí anunciado o evangelho dele. Porque é a misericórdia dele, pois nós não somos nada sem ele. Quero agradecer também ao pastor Rodrigo, Pastor Rodrigo, que abriu a sua porta, aqui da sua casa de oração, para que nós venhamos falar do amor de Deus. Irmãos, peço que você que possui a Bíblia cristã, que possui a Bíblia, que você abra ela em João. João capítulo de número 18. Nós vamos ler aqui apenas 3 versículos. Glória a Deus. Nós sabemos que estamos na época, esse feriado, o feriado aí tem entre a Páscoa, e entre a Paixão de Cristo, Então, hoje eu estava ali em casa, que eu moro na igreja, ali na igreja também ensaiando, e eu estava ali ensaiando mais o hino da equipe de louvor, esse segundo hino que nós cantamos, e confesso a vocês que eu não tinha nada para trazer, mas nós não temos nada, que sempre é o Senhor que tem. Então eu comecei ali a louvar aquele hino, a sentir a presença de Deus ali no ensaio, aí Deus me deu a palavra. E eu agradeço a Ele, Então hoje nós vamos falar um pouco a respeito da Páscoa e um pouco a respeito do sacrifício de Cristo, amém? Amém. Então nós vamos ler o versículo de número 28, o versículo de número 39 e o versículo de número 40. Amém? João 18, versículo 28 e o versículo 39 e o versículo 40. Os irmãos todos acharam? Amém. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor? Vamos fazer assim, para ficar mais bonito, eu vou ler o 28, os irmãos ler o 28, eu vou ler o 39, os irmãos ler o 39, repete, amém? Diz assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Depois levaram Pilatos da audiência de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Versículo 39. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Que quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Então todos voltaram a dizer: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Glória a Deus. A igreja poder assentar dando glória a Deus, amém? Antes de começar, vire para o irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, não converse comigo. Glória a Deus. Então, irmão, diz a palavra do Senhor, A Páscoa. A Páscoa, a palavra Páscoa, eu não sabia, pesquisei hoje. Significa, vem do hebraico, pestache, que significa a passagem. A passagem por quê? Todos sabem, que a Páscoa é um evento no qual os judeus comemoram desde a sua libertação no Egito, na qual eles passaram presos ali 400 anos, aproximadamente. Então, a última praga que o Senhor lançou a eles era o quê? Para o Egito era a praga que ia matar todo primogênito humano e todo primogênito de todo animal. Mas aí o povo de Deus, eles teriam que fazer algo. E eles
esse algo era o quê? Eles tinham que sacrificar um cordeiro imaculado e passar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas para que eles não fossem, para que os filhos deles não fossem mortos. Pois aquele sangue representaria que eles estavam sendo protegidos por Deus, que eles eram o povo de Deus. E aí então passou-se a comemorar durante anos e anos, e até hoje eles comemoram a Páscoa. E até nós mesmos também comemorando a Páscoa. Mas só que a nossa Páscoa, ela tem o quê? Um sentido diferente do judeu. Porque os judeus, eles comemoram a sua libertação do Egito. E nós comemoramos a nossa libertação do pecado. Glória a Deus. Pois através do sacrifício de Cristo, nós fomos libertos do pecado. Fomos libertos de algo que nos contamina desde o princípio, desde quando Adão pecou, nós somos contaminados por esse pecado. E o único jeito de nós sermos limpos, sermos restaurados, sermos renovados é pelo sangue do sacrifício de Cristo. Aleluia! E nesse momento eu quero lembrar você sobre o sacrifício de Cristo. Porque nesse feriado, muitos estão aí comendo ovos de Páscoa, muitos estão coelho, né, que eles colocam, sendo que a Páscoa não tem nada a ver com isso. Esses símbolos aí eles tiraram de povos pagães, na qual que usavam esses símbolos ali para compartilhar. Coelho significa o que? Fertilidade. Aí ovo significa também nascer também. Então eles pegaram ali e começaram muitos desses povos, eles entregavam ovos um para o outro ali, fazendo essa tradição. Aí então a igreja pegou e adotou isso, a igreja católica adotou isso e começou a fazer isso. Mas só que isso não tem nada a ver com o significado da Páscoa. Pois como eu falei aqui, a palavra Páscoa significa a passagem. O que quer dizer a passagem? É a passagem do ser humano, dos gentios, de nós, da morte para a vida. Isso significa a Páscoa para o cristão. A Páscoa ela tem que ser comemorada com vigor. Ela tem que ser comemorada sempre. Porque através da Páscoa, através da ressurreição de Cristo, que a Páscoa é comemorada no domingo, que foi o dia que Jesus Cristo, aproximadamente, eles falam que ele ressuscitou. Então, que foi no terceiro dia. Então ele ressuscitou, então nós temos que comemorar isso. Comemorar com vigor, com força e agradecer. Hoje eu estou aqui porque Cristo morreu na cruz por mim. Hoje eu estou aqui porque Ele derramou seu sangue. Aleluia! E aqui nós vemos, irmãos, nessa leitura, não lemos ela toda porque é uma leitura grande, para não cansar os irmãos, mas aqui está falando o quê? Que Jesus estava sendo levado da casa de Caifás para o quê? Para a casa de Pilatos, onde ele seria julgado mais uma vez. E todos sabem que Jesus foi condenado injustamente, pois o próprio Pilatos disse, o que ele fez? Aí eles pegam e falam o quê? Se ele não tivesse feito nada, nós não teria trazido ele até você. Mas só que eles não falam o motivo. Eles não falam o motivo, porque todos sabem que o motivo ao qual Jesus foi crucificado foi um motivo de inveja. Porque os fariseus, eles tinham inveja de Jesus, porque eles achavam que Jesus ia tomar o poder deles. Eles eram o que? Os sacerdotes da época, os religiosos. Quem crucificou Jesus, irmãos, foram os religiosos. Porque aqui também na leitura da palavra de Deus vai falar que eles que motivaram a multidão ali o que? A dizer, não solte Jesus, solte Barrabás, solte Barrabás. Irmãos, aqui a palavra de Deus fala que Barrabás era um salteador. Salteador é o que, irmão? Ladrão. Barrabás tem a simbologia, eu creio, de o inimigo. Por quê? Muitas das vezes hoje nós estamos trocando o que? O nosso Senhor Jesus Cristo pelo que? Pelos prazeres que o inimigo nos oferece. Estamos fazendo como aquele povo que gritava e falava, solte Barrabás, solte Barrabás. E o que fazemos com esse chamado Cristo? Eles fizeram o quê? Crucificam. Eles poderiam ter escolhido qualquer outro tipo de sacrifício, pois os romanos tinham vários sacrifícios, mas eles escolheram o sacrifício de crucificação. O sacrifício de crucificação, irmãos, era o sacrifício mais horrendo, era o sacrifício mais
mais tenebroso que os romanos tinham. Antes daquele cidadão que era pego para morrer ali na cruz, ele era flagelado. Irmão, Jesus foi flagelado por você. Será que você às vezes não pode entender isso? Hoje eu estava lendo essa passagem, eu começava a chorar e falar: meu Deus, como o Senhor, Deus, desceu aqui, me amou tanto, sofreu tanto por mim, apesar de eu não merecer. Irmãos, os flagelos eram feitos ali de couro, com umas pontas ali de ferro, ou até mesmo de ossos. E quando ele colocava ali o cidadão, ele despia aquela pessoa, e colocaram ali Jesus. E eles começaram a flagelar ele ali com aqueles flagelos, e começou a cortar as suas costas. E aquilo era tão fundo, irmãos, que a palavra de Deus diz que quando eles flagelavam, eu estava estudando sobre isso, que as costas ali poderiam ver, muitas das vezes as pessoas não resistiam, ela morria. Antes mesmo de ser crucificada, ela morria, porque era tão horrendo aquelas flagelações. E Jesus suportou isso por mim e por você. Aleluia. Eu não consigo imaginar às vezes o evangelho no qual as pessoas não se renunciam por um homem que desceu do céu, por um Deus que desceu do céu e morreu e sofreu tanto por nós. E às vezes nós não queremos renunciar às nossas vontades, que são banais, que são vontades egoístas. Aleluia. Então, jovem, hoje aqui é um culto de jovem. Eu quero alertar isso para você. Sempre lembre do sacrifício que Cristo fez por você. Aleluia. Pois esse sacrifício, irmãos, foi um sacrifício imenso, que a própria Bíblia fala: quem teria tal amor de dar o seu filho unigênito para morrer? Quem? Irmão, você teria coragem de dar o seu filho para morrer? Por um motivo, às vezes pelas pessoas que não queriam nem saber de você? Aleluia. Irmãos, isso é muito difícil encontrar no meio cristão. Mas foi isso que Jesus fez por nós. Foi isso que Ele fez. A Bíblia fala o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E continuando ali o sacrifício de Cristo, depois que Ele foi flagelado, Ele tinha de passar pela via, que os católicos chamam a via sacra, que era o caminho daquele lugar até o caminho da cruz, o caminho onde Ele ia ser crucificado. E Jesus, Ele sofreu tanto, Ele foi tanto flagelado. E antes disso também de Ele ser flagelado, Jesus, o que? Eles tinham colocado uma coroa de espinho em Jesus e zombaram dele, botaram ali uma capa escarlata nele, começaram a caçoar de Jesus, a rir de Jesus, falando: tu não és o rei dos judeus? Tu não és o rei dos judeus? E começaram a bater na cabeça dele com aquele, colocaram como se fosse um cetro ali, um pedaço de pau de cana, para ele segurar, e pegar aquele pau dele e bater na cabeça dele para que a coroa entrasse mais na sua cabeça. Imagine, irmãos, uma coroa de espinho, irmãos, entrando em sua cabeça, e as pessoas batendo e batendo, e as pessoas falando de você sem você ter feito nada. Imagina isso, irmãos, imagina. Foi isso que Jesus sofreu. Ele não fez nada. Ele não fez nada. A única coisa que Jesus foi condenado, Ele fala que o que? Eis aqui o crime dele, rei dos judeus. Era o que os fariseus falavam, que ele dizia ser rei dos judeus, mas Jesus não falou isso. Jesus mesmo aqui vai falar que ele pergunta: por acaso tu és o rei dos judeus? Pilatos pergunta para Jesus, e Jesus disse: tu dizes. Tu dizes. Jesus não fala que ele é. Tu dizes. Ele fala o quê? Meu reino não é deste mundo. Porque se meu reino fosse deste mundo, os meus lutariam por mim. Mas meu reino está com meu Pai. O meu reino não é daqui. Aleluia. Então, o reino nosso, o reino na qual Deus nos promete, é o reino dos céus. Ele não promete que você vai ser multimilionário aqui na terra, não. Pelo contrário, na palavra de Deus Ele fala que você vai ter aflição, vai ter luta. Ele fala isso. Deus, Ele fala que nós temos que ser fiel a Ele, pois Ele foi fiel a nós até a morte, irmãos. Até a morte Ele sofreu tanto. Aleluia. E decanta, amado.
cérebro humano é maravilhoso, né? Às vezes nós imaginamos, parece que nós estamos vendo. Começa a imaginar aí Jesus sofrendo, depois ele foi o quê? Teve que carregar a sua cruz, ele carregava a parte ali, aquela parte horizontal da cruz. Ele tinha que carregar apenas aquela parte, mas Jesus sofreu tanto que ele nem conseguiu carregar essa parte. Eles pegaram ali um homem e colocaram para que ele ajudasse Jesus a carregar a cruz. Aí chegando lá no local, no Gólgota, no local da caveira, né? Era onde eram mortos ali os ladrões na crucificação. E chegando lá, colocaram Jesus deitado ali no chão, em cima da cruz. E pegaram aqueles pregos imensos. E começaram a martelar em seus braços. Começaram a crucificar o nosso Pai. Começaram a crucificar Jesus. Sem ele ter feito nada. Eu quero sempre lembrar isso, que ele não fez nada. Ele não fez nada. Tudo que ele fez foi por amor a mim e a você. E nós estamos trocando Jesus como aquelas pessoas trocaram Jesus por Barrabás. Pregar a mensagem de Cristo nos é um peso muito grande, pois estamos falando do sacrifício daquele, irmãos, que vai um dia voltar para nos levar para os céus. Aleluia. E ali, irmãos, quando Cristo foi crucificado, ali terminaram de pregar os pregos em suas mãos, nas suas pernas, nos seus pés. Ali ele foi colocado lá para ficar lá horas e horas sofrendo. E ali, geralmente, aquelas pessoas que eram crucificadas, elas morriam, irmãos, sem ar. Morriam por asfixia, irmãos. Imagina você, irmãos, morrer sem ar, querendo respirar, não conseguir respirar, irmãos. Imagina. É terrível, irmãos. É uma das piores mortes. Quando você fica tentando respirar, podemos dar exemplo das pessoas que morrem afogadas. Às vezes elas ficam tentando ali respirar, não consegue achar ar, não consegue e morre. É o pior, um dos mais horrendos mortes que tem, irmãos. Aleluia. Então Jesus ali, ele começou a não conseguir ali quase. Mas Jesus, irmãos, ele é tão maravilhoso que mesmo na cruz ele ainda fez milagre. Mesmo na cruz ele tinha o que? Dois ladrões, o que é ao seu lado. Tinha um ladrão à esquerda e um ladrão à direita. O ladrão à esquerda gritava: por acaso tu não és aquele que vai destruir o templo em 3 dias e construir de novo? Por que você não desce daqui, salva ti e salva nós também? Mas aí o ladrão da direita começou a gritar, minha tradução: irmão, será que você não vê que nós estamos aqui porque nós merecemos? E este aí, ele não fez nada, ele não merece estar aqui. Aleluia. Ele reconheceu que ele merecia estar ali. Primeira coisa que ele fez, reconheceu o seu pecado, reconheceu que ele era um pecador, que ele merecia estar morrendo. Mas Jesus vira para ele e fala, aí ele ainda fala para Jesus: mestre, reconhece Jesus como Senhor, porque o que nós temos que fazer é reconhecer Ele como Senhor. Ele pega e fala: mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O mestre vira para ele e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, irmãos, hoje mesmo, é hoje. Deus falou para ele: foi hoje. Jesus falou: foi hoje. Aleluia. E o mesmo ele vai fazer conosco, irmãos. Mas conosco, irmãos, que vamos estar preparados. Aleluia. Aleluia, irmãos. Hoje Jesus ele foi trocado por um ladrão. Irmãos, ele foi trocado. Irmão, será que você está... Por quê, irmão? Quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Vire para o irmão do seu lado e diga: por que você está trocando Jesus? Aleluia. Às vezes, irmão, nós queremos julgar as pessoas que são idólatras, mas só que muitas das vezes tem idolatria dentro da igreja e você não está sabendo por quê. Porque tudo aquilo que nós colocamos na frente de Deus se torna idolatria. A Bíblia fala, Jesus fala que aquele que ama até o seu pai e a sua mãe mais do que a ele não é digno dele. Irmão, seu pai e sua mãe, quanto mais você amar mais o seu serviço, mais a roupa que você veste, mais o seu namorado, mais o seu esposo, esposa. Deus não quer saber disso. Deus ele quer que você ame ele em primeiro lugar. Mas o sacrifício dele, irmãos, a única coisa que Deus pede para nós é o que? Seja fiel a mim. Seguir o que é a paz com todos e a
compadecia das pessoas. Muitas das vezes Jesus olhava as pessoas ali. Por exemplo, vemos aquele cego de nascença. A própria palavra de Deus fala que ele o que olhou com compaixão para ele e foi lá e curou aquele cego. Estamos vendo as pessoas sofrendo do nosso lado. Estamos vendo as pessoas se acabando, às vezes, nas drogas. As pessoas, às vezes, indo pelo caminho errado e nós não fazemos nada. Temos que mostrar que somos filhos de Deus, irmãos. Não é amando aquele que nos ama somente, mas quem? Os nossos inimigos. É o que fala lá em Mateus 6. Eu não me lembro o versículo. Diz o que nós temos que amar. Amar os nossos inimigos. Pois que bem nós temos amar aquele que nos ama. Nós temos bem nenhum, irmão, amar somente quem nos ama. Pois Jesus nos amou, irmãos, apesar de nós não amarmos Ele em primeiro lugar. Jesus se entregou por um povo, irmãos, que estavam mandando crucifica. Crucifica, Ele foi lá e se entregou e Deus falou: Pai, não impute a eles esse pecado. Pois eles não sabem o que fazem. Então, Jesus, irmãos, Ele morreu, irmãos. Ele maravilhosamente entregou, irmãos. Às vezes a gente tem dó de Jesus, né? Mas se Ele não tivesse morrido na cruz, irmãos, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos a oportunidade de ser chamados filhos dele. Aleluia. Quero que você abra a Bíblia comigo em João 3:16. Já citei até um versículo aqui, mas eu vou ler até o versículo 18. Aleluia. Terminando aqui, se nós lermos a crucificação de Cristo, enquanto Jesus, depois de fazer aquele milagre, aí Jesus estava morrendo, começou antes dele, ele deu aquele último esforço e conseguiu ainda gritar ao Pai, entregar o seu Espírito e falar: Pai, está consumado, está consumado, eu venci, Pai, por eles, eu venci por eles, Pai, está consumado. Graças a Deus. Então, irmãos, às vezes tem pessoas que falam que o diabo não queria que Jesus morresse. O diabo fez festa, mas o diabo fez festa nada, irmãos, porque o diabo estava lutando o quê? Lutando para que para que Jesus não se crucificasse, para que Jesus não fosse crucificado. Porque, irmãos, podemos ver que quando Jesus fala que ele vai ser crucificado ali para os seus discípulos, Pedro pega e fala: não, mestre, não pode acontecer isso com você. E Jesus fala o que para ele? Afasta-te de mim, Satanás, afasta-te de mim. Porque, irmão, Deus sabia do que era o objetivo dele. O objetivo dele era vir aqui na terra, pois a palavra do Senhor diz que o quê? Sem sacrifício, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, irmão, Jesus, ele se deu como cordeiro imaculado por mim e por você, para que nós hoje possamos o que? Adorar Ele em espírito e em verdade. A você caminhar pelas luzes e falar: meu irmão, você está passando luta, mas como você anda tão feliz? Você está passando por isso, mas você está doente, esse que está doente para a igreja, está com febre. Meu Deus, é porque você vai falar: porque Jesus morreu por mim na cruz, Ele sofreu foi muito mais, Ele sofreu foi muito mais. Isso aqui não é nada comparado ao que Jesus sofreu por mim na cruz. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não creia no nome do Filho unigênito de Deus. Aleluia. Então a palavra do Senhor está falando o quê? Todo aquele que nele crê não pereça. O que é perecer, irmãos? É morrer. Então ele está falando que todo aquele que crê em Jesus, que crê no nome dele, que crê no sacrifício dele da cruz, não vai perecer, não vai morrer. Irmãos, é morrer, irmãos, não é morrer físico, não, é morrer eternamente, irmãos. Pois nós sabemos que tem a morte eterna, e depois dessa morte não tem mais volta. Jesus está falando dessa morte, pois ele fala o que? Se morremos com Cristo, com ele vivemos. Se morremos com Cristo, com ele vivemos. Então, se nós morremos servindo a Cristo, irmãos, nós temos vida, irmãos. Nós vamos viver eternamente com o Pai. Às vezes as pessoas, muitos hoje em dia cristãos, têm medo de morrer, fica com medo. Aleluia. Por que será que está com medo de morrer? Será que você não
certeza da nossa salvação, irmãos. Às vezes o inimigo ele vem jogando setas na nossa mente, joga ali querendo nos acusar falando, mas você que já fez isso, você que já fez aquilo, você que ontem mesmo estava mentindo, como você pode falar que você é filho de Deus? Aí ele vem nos acusar, mas só que a Bíblia fala o quê? Se confessarmos o nosso pecado, na 1 João, o 9 vai falar, Ele é justo e fiel, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Aleluia! Então o sangue de Deus nos purifica de todo pecado, mas é o sangue dele, é necessário que nós cremos no sangue dele, que nós não troquemos ele por coisas banais, irmãos, na nossa vida. Aleluia! Então nós temos que fazer o que, irmãos? Olhar. O que será que eu estou colocando na frente de Deus? Senhor, me mostra. Porque às vezes nós somos cegos, às vezes nós não conseguimos enxergar, às vezes, né? Vemos os nossos erros, às vezes a pessoa está falando, você tem que mudar isso aqui, você fala, não, meu irmão, está falando demais. Mas às vezes nós estamos usando ele para te falar, meu filho, muda isso, meu filho. Já te falei tantas vezes, você ainda não muda, você não quer mudar. Aleluia. Então, irmãos, Deus ele corrige o filho a quem ama. Se Deus está corrigindo é porque Ele te ama, é porque Ele quer que você mude, amém? Então, irmãos, vai falar o quê? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aleluia. Então, irmão, nós estamos vendo hoje as pessoas não crendo mais no sacrifício de Cristo. Tem muita gente que não crê, irmãos. Tem muita gente que não crê. E a Bíblia fala o quê? Como crerão se não tem quem pregue? Então, irmão, nós que somos jovens, temos muito ainda pela frente, se Jesus não voltar, né? Daqui a pouco, que não sabemos a hora, nós temos ainda muito pela frente. Enquanto, irmão, nós temos vida, enquanto você tiver saúde, enquanto você tiver ainda fôlego, pregue o Evangelho de Cristo, anuncie essa mensagem, anuncie o sacrifício dele, irmão, pois é através do sacrifício de Cristo, pois é através do sacrifício dele nós somos salvos. Mostre isso para as pessoas, que através do sacrifício de Cristo elas podem ser salvas também. Pois Jesus ele morreu por todos, aqui está falando que foi todos, para todo aquele que nele crê. Pregue o Evangelho para que a pessoa venha crer. Por mais que às vezes aquela pessoa fala, não quero não, você continua insistindo, até a semente cair na terra fértil. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, eu quero alertar vocês a isso. Ele fala que quem não crê, ele está condenado. Então, irmãos, as pessoas estão morrendo na nossa frente, estão indo para o inferno. Muitas pessoas estão morrendo e já estão lá sofrendo. Muitos amigos teus de escola, muitos colegas teus que cresceram com você, já pereceram e você não fez nada. Mas eu não quero te colocar uma culpa na sua consciência, não. Eu quero alertar para que você faça pelos que ainda estão vivos. Meu Deus, comece a anotar o nome dos seus colegas em casa e comece a falar, Senhor, liberta aquele meu colega da escola, liberta, Senhor, aquele meu colega, Senhor, lá do meu serviço, Senhor, para que ele venha, Senhor, crer, Senhor, no teu nome, para que ele venha ser salvo, para que ele não venha perecer, Senhor, quando o Senhor morreu por mim, morreu por ele também, Senhor, e quer que ele seja salvo, aleluia.